E para conversar com a gente é muito fácil, você vai usar o seu smartphone no WhatsApp e colocar 31 98402 9756, 31 98402 9756. Você manda o seu nome, mande também a sua cidade, né, para interagir com a gente. Você vai fazer como fizeram essas duas fofuras. Aqui, na realidade, quem fez foi a mãe dela, a Fernanda. Não é? Eu vou pedir ao nosso grande cinegrafista, Fininho, para mostrar essas duas lindezas, a Sofia e a Valentina. Será que dá para mostrar? Deixa eu virar melhor. Como é que fica? Aqui, ó. O que eu faço, Fininho? Assim, melhor? Levanta. Aí. Ficou bom? Ficou. Olha que coisa mais fofa as meninas, a Sofia e a Valentina. Elas são nossas telespectadoras, acredito em vocês. E não só mandaram foto. Vamos ouvir aqui as mensagens que elas mandaram. Olha que coisa linda que elas mandaram. Primeira mensagem da Valentina. Solta aí, produção, a mensagem da Valentina. Olha que coisa mais linda. Vamos lá. Vou falar. Oi, pastor Cássio, tudo bem? Eu falei de novo porque eu tô com vontade e eu tô com saudade de você também. Deus abençoe a sua vida e o seu programa. Tchau. Deus abençoe. Essa aí foi a Sofia, pensei que vinha da Valentina primeiro, né? A Sofia, eu encontrei com ela lá em Lagoa Santa, estava indo pro Carisma, foi muito engraçado, né? Porque ela deu tchau e tudo, pastor Cássio, eu assisto o seu programa, olha que coisa fofa, né? A Sofia. E a irmãzinha dela, a Valentina, né, também assiste o programa e também mandou um recadinho pra gente com a ajuda da mamãe. Vamos lá ouvir agora o recado da Valentina. Fala assim, oi, pastor Cássio. Oi, tudo bem, pastor Cássio? Jesus abençoe. Beijo, Fala assim, Jesus abençoe. Jesus te abençoe. Amém. Amém. Ai, meu Deus, que delícia, cara. Ô, gente, mostra de novo aqui, ô Fini, por favor. Olha que coisas fofas essas meninas. Elas estão lá, tanto a Sofia quanto a Valentina. Então, deixa eu ver o que eu faço aqui. Opa, virar aqui. Olha, estão vendo a gente lá de Lagoa Santa, a Fernanda, mamãe dela. A Zazá também está vendo a gente lá de Lagoa Santa, a Rosângela. Um beijo a todos queridos aí da Lagoa Santa. E um beijo também ao pessoal do Palmital. Aqui o pastor Davidson estava comentando, né, que hoje cedo no Carisma daqui de BH, Davidson estava comentando da iniciativa de lagoinhas locais, né? Sim. Temos a matriz, né, lá no bairro Lagoinha mesmo, mas temos as locais. E mencionei especialmente Santa Luzia, Palmital, como uma igreja acolhedora. Como é que é isso? Assim, é uma intencionalidade ou você acha que emerge mesmo daquele povo, Davis? Na verdade, Palmital... Boa tarde, Cássio. Boa tarde, galera aí. Falando assim, pensando aqui que o intervalo aqui é muito interessante, né, Fininho? Como que pega no seu pé, né, rapaz? Não, mas o Fininho merece. Sabe por que é? Vou até explicar, viu? Vou até explicar você de casa, você, Davidson. Eu mandei pro Davidson. Davidson, ele é atleticano, né? E eu tenho liberdade de brincar com ele. Sim. Outro dia eu recebi uma mensagem muito legal, como se fosse uma tela legal entre aspas, né? Entre aspas. Não, foi entre boa, aspas, né? Foi boa. Isso é bullying, hein? A mensagem, para quem não sabe, o Galo é o último colocado no grupo dele da Libertadores, o Atlético Mineiro. Aí tinha uma mensagem que era a tela do smartphone, sabe aquela quando aparece os ícones? E no lugar do ícone lanterna, estava o símbolo do Galo. Aí eu mandei o símbolo Atlético, né? Eu mandei pro Davidson. Mas aí a gente tem que ser profeta e tem que crer na palavra, né? Que os últimos, assim, serão os primeiros. Sim. Diz o Fininho que o atleticano tem que sofrer pro negócio ser bom. Não, mas dá certo. No final dá certo. Pior que ganha. Vocês podem ter mais Libertadores do que o Atlético, mas as mais emocionantes, ou a mais emocionante é a do Galo. Não tem dúvida. Então, pronto, e a Copa do Brasil também. Também, né? Eu acredito. Na verdade, também acho que é o único time que tem, de fato, um título em cima do seu rival, que é mais emocionante. Vamos falar de outro assunto. Tudo bem, então. Vamos falar. Mas sobre essa questão que você está perguntando, Cássio, da igreja acolhedora, a IBL Palmital ela tem 15 anos. E tem 12 anos que, pela graça e misericórdia do Senhor, a gente está à frente. E a gente enfrentou muitas dificuldades, né? Como todos os pastores, como toda igreja, passa por suas lutas e dificuldades. Mas Deus sempre trouxe algo muito latente aos nossos corações de ministrar a palavra. E a palavra do Senhor, ela é amor, ela é acolhedora, ela é justamente para aqueles que estão sobrecarregados, estão angustiados. Então, dentro do contexto da palavra, é o que a gente procura praticar no Palmital. Mas tem um contexto histórico no Palmital, que Palmital, durante muito tempo, ele foi visto como um lugar de pessoas violentas. A fama, né? Infelizmente.
eu tenho uma tristeza muito grande em dizer que não é que a violência no Palmital apenas diminuiu. Infelizmente, a violência ela generalizou. Então, há pouco tempo, nós tivemos um médico que foi morto ali na região da Savassi, com uma facada na perna. Deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Então, a gente vai assistindo... Só explica de novo, que você fala Savassi... É o bairro Savassi, aqui em Belo Horizonte. O bairro Savassi. Porque lá no Palmital tem a pracinha da Savassi, que é uma analogia, né, em relação ao salva-se quem puder. Que era um buraco, e aí tinha muito assalto, tinha estupro, tinha muitas coisas. E depois tornou-se uma praça, tornou-se a pracinha do salva-se quem puder e tornou-se a pracinha da Savassi. Mas você está falando da Savassi aqui de Belo Horizonte? São 2 Savassi. Então, a Savassi aqui de Belo Horizonte, onde morreu um médico, que é a zona sul de Belo Horizonte, teoricamente, não é isso? O maior IDH de Belo Horizonte está ali. Isso. Então, morreu há pouco tempo, morreu um médico com a facada na perna. Então, quando eu falo sobre violência, ela se generalizou, infelizmente. Mas, em contrapartida, no Palmital também houve uma diminuição dessa violência. Então, Palmital era uma cidade, era um bairro, a cidade de Santa Luzia, um bairro visto como um bairro muito violento. Muito violento. Consequentemente, era um bairro que era praticamente excluído. Então, ele era sinônimo de tudo. Vou falar para você, vou chamar minha galera do Palmital e tal. Então, qualquer pessoa... A ameaça era Palmital. Sim. Então, eu me lembro, quando eu era criança, pequenininha, né? Quando você ia lá no Cine Brasil, aqui em BH, né? Assistir os filmes e tudo mais. Eu era criança pequena, literalmente, né? Porque eu não peguei muito essa fase, né? Que você é muito mais velho que eu, né? Vamos lá. Mas aí o que acontece? Todas as vezes que surgia um tumulto, uma situação, você sabe onde que eu moro? Eu moro no Palmital. E trazendo essa conotação de um lugar violento, de um lugar de pessoas pobres e tudo mais. Uma má fama. Hoje nós conseguimos, com a graça do Senhor, mudar essa fama do Palmital. E um dos motivos da gente estar aqui hoje é a oportunidade que a gente tem de não ficar levando essa questão negativa do Palmital para as mídias, mas sim estar aqui representando o bairro Palmital. E tem gente que não conhece, né, Davidson? Porque é falar sem conhecer. Eu fui lá, né, algumas vezes e passei por dentro pela Avenida Brasília. É Brasília que chama, né? Avenida Brasília. Brasília, ou passando pelo Alto São Cosme. Que é pela linha verde, né? Isso. Que aí você passa a cidade administrativa, entra pelo Alto São Cosme e desce aí o Palmital. O acesso está super fácil. Sim. Não é? E, assim, você não sente que você está entrando no Palmital. Pelo menos a minha impressão é essa. E é justamente por causa disso, porque quando você se torna referência negativa, você acaba se tornando excluído. Então, eu consegui identificar no Palmital isso. As pessoas se sentiam excluídas. E a tendência de quem é excluído é abraçar aqueles que se aproximam. Entendeu? Então, pelo fato de serem excluídos, todas as pessoas que chegavam para poder abraçar, para poder estar no Palmital, a gente acabou acolhendo essas pessoas e abraçando. Então, esse é um ponto que a gente tem no Palmital, hoje, de estarmos juntos, de estarmos caminhando e acolhendo essas pessoas que chegam. Então, se você tem o desejo no coração de visitar o Palmital, vai ali na rua Estefânia Salles Sotero, 198, atrás do Mercado BH da Pracinha da Savassi. Tenho certeza que você será tremendamente acolhido por uma igreja linda e que ama o Senhor acima de tudo. Ora, Davidson, e no Carnaval? Me disseram que tinha jovem à beça lá, né? Nós fizemos lá um evento, foi o Fest Jovens. Então, esse ano o tema foi Transbordantes. E nós tivemos uma média de público de 300 pessoas dia no Palmital. Nós fizemos uma vigília de segunda para terça-feira. Então, foi de sábado até na quarta-feira, foi o culto do Fest Jovens. Nós tivemos uma média de 300 jovens, onde nós tivemos ali 12 pessoas que se reconciliaram com Cristo e 27 pessoas que aceitaram a Cristo. Gente, que maravilha, 39 rapaz. Pessoas. Eu estava lendo hoje o texto... na minha devocional, sobre uma alma que ganha, que é uma festa no céu. Então, 27, meu Deus. Não, 27 aceitaram e 12 se reconciliaram, um total de 39 almas. Então, quer dizer, algo que a gente tem procurado fazer isso com uma intensidade muito grande. Quarta-feira passada, e uma coisa, Cássio, dentro desse contexto de igreja acolhedora, a gente procurou ouvir muito o que a igreja tem para dizer. Então, nós lançamos lá um culto lá, você pergunta e seus pastores respondem, que é a forma da gente ouvir as dúvidas da igreja. Porque muitas vezes a gente chega do altar e ministra a palavra. Papo reto antes? O papo reto é o papo de homem. Ah, tá. Aí tem o papo de homem, que é o papo reto, né? Que no papo de homem reto não faz curva, que vai ser dia 6 de abril agora. Então, a gente gosta muito de estar nesse contato com a igreja. Porque muitas vezes a gente sobe no altar e ministra, lógico, a gente ministra a palavra de todos os cultos e tal. Mas, de vez em quando, é bom a gente ouvir o que o povo tem de questionamento. Então, há um momento que Jesus ele vira para os seus discípulos e fala assim, quem dizes que eu sou? Quem o povo diz que eu sou?
Então, a multidão dizia, João Batista, um dos profetas, Elias. tudo mais, Elias. E aí ele pergunta assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, quer dizer, é muito importante essa questão da gente saber, as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas estão pensando. Então, eu tenho esse entendimento nesta palavra. Então, o que nós fizemos? Você pergunta e os pastores respondem. Colocamos uma urna, as pessoas fazem a pergunta que quiser e a gente coloca lá. E na quarta-feira passada, nós temos hoje lá comigo 9 pastores. Uau! E foram todos os 8 pastores para cima do altar e fizemos mais ou menos esse aqui, um bate-papo. Gente. E é onde a gente pegou as perguntas, eu fiz um preparo com PowerPoint, lançava as perguntas no projetor, no telão, lógico que fizeram as perguntas com antecedência, e a gente preparou porque a gente queria trazer com contextualização bíblica e tudo mais. E foi muito bom. Que legal. E foi muito bom. Então, hoje, na IBL Palmital, é uma igreja que a gente ouve a necessidade do povo, sim, e procura trabalhar levando a palavra de Deus, fazendo a aplicação do dia a dia. Que bênção. Entendeu? Agora, você falou de marginalidade, de criminalidade, né, que, graças a Deus, a gente está vendo sendo superada ali, né, no Palmital, mas a gente teve, né, na semana passada, lá em Suzano, aquela coisa terrível, né, que absurdo, aqueles 2 rapazes que cometeram aquele assassinato lá. E nós temos uma matéria de um dos rapazes que morreu. Rapaz, ele era ilustrador, ele ilustrou até um livro cristão. Vamos ver a matéria sobre o velório desse moço. Indiferente de toda a tragédia, a gente tem esperança na volta de Jesus. E como eu disse para as outras redes de televisão, a gente sempre pregou e ensinou isso para ele. Como que eu posso agora, nesse momento, pregar diferente? Como eu posso, nesse momento, abrir mão da minha fé? Como que eu posso, nesse momento, distorcer tudo que eu preguei para ele? E eu peço que todo mundo que fale dele, lembre de mencionar o orgulho que eu tenho, que eu tive de ser pai dele. Só Jesus mesmo para confortar e há um conforto, um consolo claro, pois era alguém que temia Jesus Cristo, né? Alguém Sim. que tinha essa profissão de fé e que Deus conforte o coração do pai, da mãe. Difícil, o rapaz era escoteiro, o rapaz era envolvido, né, no ministério na igreja, né, Davidson? Puxa, que triste isso. Eu, na verdade, isso aconteceu, se não me falha a memória, na quarta-feira. E eu estava preparando a mensagem, eu me desliguei bem da mensagem de quarta-feira à noite. E aí, quando eu fui almoçar, um irmão mandou uma mensagem para mim, perguntou se eu estava vendo o que estava acontecendo em São Paulo. Aí eu comentei sobre as enchentes. Ele falou, não, pastor, lá em Suzano. Aí eu fui me inteirar da situação. Cássio, me bateu uma tristeza, porque meu filho tinha acabado de sair para ir para a escola e ele estuda escola pública, ele tem 7 anos de idade. E eu vou te ser bem sincero, eu não tenho acompanhado essa questão de Suzano. Eu não estou com pique para poder acompanhar, porque é muito triste, é muito triste. Então, não procurei saber na íntegra quem foi, por que fez, o que aconteceu. Sei que morreram 10 pessoas, sei que os rapazes... Acho que eu sei o suficiente para eu me consternar e ficar muito, muito abatido, muito abalado. Nessa situação do Samuel, é Samuel o nome dele, né? E eu vi na capa ali, Como Consertar um Coração Quebrado. É o livro que ele ilustrou.
Olha para você ver, talvez se esse jovem tivesse lido esse livro, talvez se aproximado dele, talvez não poderia ter acontecido, talvez não teria acontecido o que aconteceu. Mas, assim, o meu coração está muito triste e quando eu vejo isso, não sei se a família dele está nos assistindo, sendo uma família cristã, pode ser, que a gente tenha a graça de ele estar nos assistindo. Há um texto na Bíblia que fala justamente sobre um homem que ele andava com Deus e ele era tão temente ao Senhor e agradava tanto ao Senhor que chegou um determinado momento que o Senhor o tomou para si. Enoque. E talvez o Samuel seja o Enoque dessa geração. Talvez pelo que falou ali, o pai dele falou, talvez seja um menino, era um menino, né? Que de fato o coração estava voltado para o Senhor, servindo e adorando o Senhor, e o Senhor resolveu tomar para si. Então, Deus abençoe a família do Amém. Samuel com muita graça. E só fazer essa situação, Cássio, eu acho que ela tem muito a ver com a questão, por exemplo, da nossa ministra Damares. Talvez ela está tentando trazer novamente uma questão que nós precisamos nos posicionar em valorização da família. Mas o problema, talvez, que como esses dois jovens, então, talvez eu vou ser alvo de críticas no que eu vou falar aqui agora, mas a gente suporta, né? Talvez a ação desses dois jovens foi uma ação ideológica, igual muitas pessoas veem. Talvez a Damares, não estou defendendo um partido político, estou defendendo uma pessoa que eu conheço pelo trabalho que é feito, inclusive na nossa igreja, e talvez ela está tentando fazer algo de restauração dessa questão familiar. Sim. E talvez nessas brigas ideológicas que nós temos, que eu já sou anti, porque não é do partido que me agrada, não é a pessoa que eu queria que estivesse no poder, eu me torno anti. Então, me posiciono e acaba gerando esse tipo de situações. Lamentável. Então, e falar em ideologia, os aproveitamentos, os oportunismos ideológicos em cima de uma desgraça dessa, né? Dizendo, tá vendo que aí o governo Bolsonaro quer liberar a posse de armas, né? Mas só uma pergunta, na posse de arma está envolvido também Machado? Porque nesse crime de Suzano tinha Machado, tinha Farc, tinha um monte de coisa. Tinha besta, né? Que é aquela coisa de seta, de seta. Sim, então, está vendo como é que às vezes a gente começa a pegar em determinadas situações que realmente não é a raiz do problema? A gente começa a pegar nas alegorias, nas coisas aleatórias e tal, e não pega a raiz. Porque a raiz ali, a arma, ela foi só um arsenal dentro de um montante de situações que ele tinha. Que era machado, que era faca, que era a besta, né? Que são coisas que a gente não vê casualmente no dia a dia, né? O problema não está na arma, o problema está em quem segura a arma. Sim, o carro é uma arma. Hoje pela manhã, assistindo televisão lá, na oportunidade que eu tive, eu vi o camarada, ele com o carro, a mulher descendo na rua, ele pegou o carro e atropelou a mulher. Quando ele atropelou, ele desceu do carro, deu vários tiros nela. É o ex-marido, 20 anos de casado. Então, quer dizer, o carro também ele é uma arma. Na verdade, não é a arma em si, não é o carro, não é a faca, é quem a usa. É quem a usa. Vamos dar aqui voz para os nossos telespectadores, né? Oi, sou a Tatiana. Tatiana de Barroso, Minas Gerais. Peço oração pela minha família. Deus te abençoe, viu, Tatiana? E que Deus abençoe muito a sua família, não é? Aí em Barroso, Minas Gerais. Viu, querido? Muito obrigado. Olha que interessante. Olá, que tal, pastor? Me chamo Ronaldo, sou de Ciudad de Puerto de la Cruz, pero há 2 anos estou aqui em Brasil, graças. Viu que legal? Percebeu meu espanhol, sotaque de Valência? Portunhol. Você Portunhol. Muito obrigado, Ronaldo. Seja muito bem-vindo aqui ao Bate-Papo. Deixa eu ver de onde o Ronaldo está falando. 41, deixa eu procurar minha cola. 41 é Paraná, do Paraná. Muito obrigado, viu, querido? Que Deus te abençoe, Ronaldo. E muito obrigado por estar aqui assistindo a Rede Super. Que Deus te abençoe muito. Aí tem muitos amigos paraguaios, né? A Ana Esther, uma turma, o Zacarias, não? O pessoal que estudou comigo no seminário. Olha aí, pastor Cássio. Que bênção aí com vocês. Bênção demais. Palmital, lugar de salvação. Olha aí, pastor, o filho especial da fé do pastor Davidson. Lucas Salles. Esse é o Pablo, estou falando do Pablo. Tem sido inspirador a palavra do pastor Davidson. Abraço, Rodrigo, Ana, Paula e Dona Ruth. Posso mostrar? Pode, Rodrigo. O Fininho, você consegue mostrar aqui, Rodrigo, Fininho? pai do Pablo. Aqui, ó. Padrasto Pablo, a mãe. Será que dá para ver? Tá faltando 1 minuto só, Davidson. O programa tá voando. Olha lá. Opa. Quem são ali? Você consegue identificar? Deixa eu fazer um comentário aqui. O Pablo, Comente. O Pablo, ele é uma criança super especial. Ele é autista
E a gente ficava com ele no Ministério Infantil. Rapaz, mas que criança adorável. Deus abençoe você, Rodrigo, Ana, Maria Luísa, Pablo. Está assistindo a gente, grande tá Pablo. Obrigado a todos vocês, o Rodrigo, a família e ao Pablo também. Nossa, a música está subindo, quer dizer que temos que ir para o intervalo, mas logo, logo a gente tem mais papo aqui com o pastor Davidson, contigo. Não sai daí, bate-papo já volta. Voltamos com o nosso bate-papo aqui direto dos estúdios da Rede Super, em Belo Horizonte, com o pastor Davidson Leles, contigo. Estamos interagindo aqui, tá bom papo, né, Davidson? Bom. Deixar bom. que nós vamos aqui até amanhã, que esse homem conversa. Esse homem tem um papo bom que só, rapaz. Ô, Davidson, achei legal a foto do Rodrigo lá e do Pablo, da família. Tão bom, né, cara? O pessoal que a gente conhece tá assistindo também, Muito né? Bom. O Rodrigo, ele é um rapaz que chegou na igreja lá, a gente batizou e, assim, está caminhando, é uma bênção. A Ana a gente já conhece há bastante tempo. E volto a falar, o Pablo, assim, lembro dele pequenininho no Ministério Infantil. E pelo fato dele ser autista, ele pedia muito biscoito. Uhum. Biscoitinho. Então, quando ele falava, a gente já sabia, já pegava o biscoito, sentava, comia o biscoito na dele. Na boa. Dele. E uma coisa que a gente tem feito, Cássia, obrigado até pela oportunidade, a gente está tendo mais situações de crianças autistas lá na igreja. Então, hoje a gente tem o Matheus, que também é o Pablo, se não me falha a memória, acho que o Pablo está com 18 anos. Uhum. A gente hoje tem o Matheus e temos mais 2 crianças autistas lá. E a gente tem encontrado muita dificuldade para que essas crianças elas possam ser inseridas no contexto da palavra. E aí um dia eu estava conversando com o senhor nessa questão da igreja acolhedora. Uhum. Eu estava conversando com o senhor e falando assim, mas é engraçado, não vai pessoas lá na igreja, eu não vejo nenhuma pessoa surda lá na igreja, um deficiente auditivo, né? Eu não vejo e tal coisa. Por que o senhor não envia? Aí ele me disse, vocês estão preparados para recebê-los? E a partir daí a gente começou a se preparar. Então, recentemente, chegou para a gente, há algum tempo já, uns 4 anos mais ou menos, se não me falha a memória, 3, 4 anos, chegou a Renata, Paulinho, Camila, o Daniel, a Belinha e o Matheus. E um belo dia a gente conversando, eu me lembro que uma conversa que eu tive com a Renata e com o Paulinho foi a seguinte, falei assim, olha, ensina-nos a cuidar do Matheus. Uhum. Então, o Matheus hoje está na fase adolescente, se não me falha a memória, está com 8 anos, então a gente tem um grupo que é o Palmitim, né? Que são os adolescentes da igreja, e tem um grupo específico para poder cuidar dessas crianças com essa questão de autismo. Então, um conselho que eu dou, pastores, parceiros de ministério, companheiros, procurem se informar, porque são pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus tanto quanto nós. Então, igual Lagoinha tem qual que é o ministério de Lagoinha que cuida? Obra-prima. Tem uma obra-prima, mas que cuida dos deficientes auditivos? Efatá. Então, procure, nós temos lá na igreja um curso de Libras que é ministrado pela Kelly. Então, assim, é muito bom. Nós, como igreja, temos que buscar essas pessoas que têm essa necessidade. E é bem-aventurado, né, quem faz isso. Sim, né? sim. Isso é fruto do Espírito. Olha, nós estamos chegando em Sabará também. Oi, Cristiane. A Cristiane está falando, pastor Cássio, quanto tempo eu não assisti o seu programa? Estava com saudade, mas que bom que você está aí, viu, assistindo nossa conversa, interagindo. Muito obrigado, viu, minha querida? Que Deus te abençoe. Rapaz, está bombando demais. Palmital todo mandando mensagem aqui, rapaz. Sou Eunice, do bairro... Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu perdi aqui, meu pai amado... Sou Eunice, do bairro Veneza. Né? Ela está fazendo uma pergunta aqui sobre questão do Momo, sabe aquela... Boneca. É um bonequinho que está aparecendo. Se é fato, não é? É que é para o YouTube Kids, né? Sim. Que está aparecendo no YouTube Kids. Ela está perguntando, você tem informações se é fato, Davidson? De fato, é real. Na verdade, eles colocam uma boneca e alguém que coloca a identidade como se fosse essa boneca. E, de fato, estão acontecendo, estão enviando vídeos. Então, o que acontece? A sua criança está assistindo um filme, um vídeo qualquer no YouTube. No momento do anúncio, entra essa boneca e uma igual a Baleia Azul, igual aconteceu, uma das direções que ela tem dado é para matar os pais. Meu Deus. Então, fique muito atento ao que os seus filhos têm assistido no YouTube, mesmo que sejam jogos, fique muito atento para que não deixe... E converse com eles. A melhor informação é o diálogo. Então, converse com seus filhos. Eu estou para sentar com o Tiago, meu filho de 7 anos, e conversar com ele. Ontem já conversei com meu sobrinho de 5 anos. A minha esposa conversou com o Tiago ontem, meu filho, e eu vou conversar com ele também e mostrar. Mostra e falo assim, olha, se você vê, não assista, não veja e me mostre. Chame você. Nós temos que ser muito Eu vi um presentes. especialista, ouvi um especialista, estava voltando para casa, no rádio, ouvi um especialista
parece um sociólogo, eu não concordei com a análise dele, mas eu vou expressá-la aqui, né, sobre a tragédia de Suzano, dizendo que, muitos estão dizendo que tem a ver com jogos eletrônicos e tudo, e a análise dele não, que tem nada a ver, isso é um problema só da desestruturação social. A minha discordância da análise dele é o seguinte: você não pode desprezar nenhum desses fatores nessa tragédia de Suzano, Sim. inclusive os games violentos. Sim. A gente pode, eu acho que não pode afirmar que foi por causa do game violento, contudo, o que está na web, na deep web, que é a principal, que é o lado negro da internet, que essas pessoas falam, né? acessam, faz brotar, gente, o pior dos seres humanos, sabe? E a gente não imagina o poder que essas mídias têm. Não pode brincar com isso, não. Na verdade, Cássio, eu entendo da seguinte forma. Há uma linha sociológica, ela fala assim, nós somos produtos do meio, né? Que é onde a gente vive. 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente pode ver isso nitidamente no texto de Gênesis. Quando Eva está ali e a serpente vem conversar com ela, ela fala assim, não, o Senhor disse que a gente pode tocar de toda a árvore, mas essa aí a gente não pode tocar. Aí Satanás, através da serpente, ele muda o contexto. E no verso de número 6, Eva já começa a olhar para o fruto e ver que ele é bom aos olhos. Então, ou seja, uma má conversação do verso 3 até o verso 6 já corrompeu o coração de Eva. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Então, a gente está andando no meio de pessoas que só falam palavrão, que só blasfemam contra Deus. Então, daqui a pouco nós vamos estar começando dessa forma também. Eu trago um exemplo da seguinte forma. Conheço o Cássio, conheço o Fininho, tem a Jéssica, tem a galera aqui dentro aqui. Suponhamos que alguém comece a falar mal de vocês. Não, eles são gente boa e tal, legal e tal. Mas aí vai falando todo dia. Aí um dia acontece uma situação entre a gente, essa fala que eles têm comigo, que eu permiti, na hora eu vou me remeter a elas. Olha bem que eles falaram. Então, ou seja, as más conversações corromperam um bom costume que eu tenho de estar com vocês, de ver vocês como amigo. A mesma coisa essa galera que fica nesses jogos mortais. Estava ouvindo hoje um sociólogo falando justamente sobre isso, que vai se tornando comum. Banaliza. Banaliza, então vai se tornando comum. É o GTA, Fininho. Você que joga GTA. GTA. Ele pensa assim que não joga, não. Ainda bem. É o GTA que mata pessoa na rua? Mas hoje tem mais, viu? O GTA foi um dos primeiros, mas hoje, pelo que eu fiquei sabendo, mas tem mais jogos. Então vai se tornando comum. É aquela questão também da trilogia das novelas, né? Um cara boa pinta, que casado com uma mulher que não vale nada, que aí conhece uma mulher, gente boa, aí você que está assistindo, não, ele podia ficar com essa gente boa. No seu íntimo você já está o quê? Buscando pro adultério. Fictício. Mas quando acontece na vida real, a gente chora. É a mesma coisa. Então, não são coisas associadas. Então, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Davidson, como eu falei, Palmital está todo ligadinho aqui na Rede Super. Muito obrigado. Beijo para essa galera linda e abençoada do Palmital que me tolera lá esse tempo todo, me tolera amor. Está ganhando muito galardão aguentar esse homem lá. Só gente linda no Palmital, com exceção do pastor, o resto é tudo gente linda. Quem manda mensagem é a Raquel, ela manda um beijo para a Silvia, né? Mandou um abraço para a Silvia, obrigado, mandarei, viu, Raquel? A Silvia está em Niterói, dando aula lá no Carisma Niterói. Mas é o beijo da Raquel, não o seu. Mas ela pediu para eu mandar um beijo, então eu darei o beijo no nome da Raquel. Viu? Não tira proveito da situação, não. Claro que te darei. Eu e a minha família somos gratos a Deus por ter o pastor Davidson como nosso super pastor. Que legal, ela mora 31 anos no Palmital, a Raquel, Davidson, olha que chique. Raquel, olha que bênção. Bom demais, né, cara? A Raquel do UTA? Eu não deve ser a Raquel do UTA, pai do Samuel. Será que é a Raquel do UTA? Pastor Cássio, as meninas... a Fernanda, mãe da Sofia e da Valentina. Pastor Cássio, elas ficaram eufóricas, felizes. Muito obrigada, Jesus abençoe a casa, o trabalho. Fernanda, muito obrigado, viu? Um beijo para a Sofia, para a Valentina, para você. Lindezas, né? Gente, quando eu ouvi a mensagem delas, eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal de casa, porque é muito gostoso. Você não imagina, você de casa, como eu gosto de fazer esse programa, porque igual o Davidson, né? O Davidson, ele atrasou um pouquinho. Começamos o programa no horário, mas ele teve engarrafamento, né? Vindo de Belo Horizonte. Então, assim, hoje foi mais rápido fazer maquiagem e tudo. Né? Ele faz maquiagem, só pra você saber. Ele faz, viu? Mas eu falei, Davidson, é gostoso demais, porque assim, você interagir com o pessoal de casa, você vê que eles assistem, eles participam. Aqui, você falou da Sofia e da Valentina, falando, lá na igreja a gente tem, como o pastor Serginho diz, Al-Qaeda Kids, né? Al-Qaeda Kids. Que são as crianças do Ministério Kids. Cara, essa é a coisa mais gostosa que tem.
quando a gente chega no Ministério Kids, as crianças vêm, nos abraçam, as crianças vêm, nos beijam, porque é verdadeiro. É genuíno. A criança é genuína, é top demais. Um abraço, beijo para as crianças do Ministério Kids, lá da Igreja Batista Lagoinha Palmital. O Davidson, deve ser para você, não sei, que está assim, a paz, meu pastor, o programa está chique. Botou até uma xicrinha de café, eu acho que é uma homenagem à nossa xícara de café. Não, na verdade... José Jesus, amo o Senhor. É o Jesus. Jesus Apolônio. Ah, beleza. É o Bigodon, marido da irmã Mira. Bênção. Paz, pastores, estou assistindo vocês direto do Paraná, de Ivaí, é o presbítero Marcos. Obrigado, presbítero. Grande abraço a todos aí. Deixa eu ler mais aqui para mensagens que estão sendo enviadas aqui. Paz do Senhor. Cadê, meu Deus? A pessoa diz assim, um dos meninos que era o mentor, falando do negócio de Suzano, né? Uhum. Não tinha o menor vínculo familiar, foi abandonado pela mãe, morava com a avó, que morreu recentemente. Ou seja, a família, para a de Deus, deve ser guardada e preservada. Essa dimensão familiar realmente é o que você falou, né? Os pais têm que conversar, né, Deus? Sim, mas os pais têm que conversar, é de fundamental importância. Você falou sobre o sociólogo. Eu ouvi uma entrevista do Marcelo Rezende, que faleceu há pouco tempo. Sim. Essa entrevista foi impactante. Eu comentei isso no domingo, no culto. Para mim foi impactante. A gente, às vezes, teve um repórter muito insensato, que ele foi questionando a mãe de um desses meninos de uma forma muito incisiva, grosseira. Mas culpando a mãe, né? Isso. Então, foi terrível. Mas a entrevista do Marcelo, para mim, ela foi, assim, fantástica. Ele foi entrevistar o maníaco do parque. Sim, lá de São Paulo. Francisco e tal, aquele rapaz lá. E o Marcelo, contando que foi uma das entrevistas mais complicadas que ele fez na vida dele e mais impactantes. Que ele foi questionando o rapaz, então, esse Francisco, que chegou um determinado momento, que ele vira e falou assim, se eu fosse um dos pais, se eu fosse um pai de uma dessas mulheres que você estuprou, aí esse Francisco virou para ele assim, e se você fosse o meu pai? É lastimável a situação que aconteceu, mas eu imagino também a dor que os parentes desses jovens que cometeram essa atrocidade também estão sofrendo. Difícil, né? E aí vem para nós uma responsabilidade. Como andam os nossos filhos? A gente pensa muito nos nossos filhos no quesito vítimas, mas cuidemos para que eles não se tornem os algozes. Os agressores, né? Davidson, a Nívia Verli, da Lagoinha Santa Luzia Centro, né, manda um abraço para você. Diz que seu trabalho é maravilhoso, viu, querido? Nívia, Deus te abençoe. Deve estar lá com o pastor Alisson. Pastor Alisson. Abraços de Leia e pastor Gesiel, da Igreja Batista em Tocantins, Minas Gerais. Olha Tocantins, aí. Que legal. Olha aí. Legal, muito obrigado, queridos. Tocantins, Minas Gerais? Minas Gerais, está escrito aqui. Eu conheço o estado de Tocantins, a cidade aqui em Minas eu não conheço. Mas que legal que estamos chegando aí em Tocantins, Minas. Boa tarde, pastor Cássio, sou a irmã Lúcia, de Petrópolis. Estou aqui assistindo seu programa. O senhor costuma fazer orações para as pessoas enfermas através do programa? Peço orações para minha saúde, para minha irmã em Cristo, Cremilda. Lúcia, eventualmente a gente ora, vamos orar. Você pediu, a gente vai orar por você, né? E pela Cremilda, pela Lúcia e pela Cremilda. Você pode orar, Davidson, por favor, pela saúde da Lúcia e da Cremilda? E eu queria aproveitar a oportunidade, já que temos muitos que estão nos assistindo, eu queria que você também, nesse momento, nós em uníssono agora orássemos ao Senhor. Como é que é o nome dela, Cássio? É Lúcia e Cremilda. Lúcia Cremilda. Pai, nesse momento agora, nós elevamos, sim, os nossos pensamentos, sentimentos ao Senhor, não que antes não estivesse, mas agora de uma forma específica. Queremos pedir ao Senhor que venha de encontro às necessidades da tua filha, Lúcia, e da tua filha Cremilda. Não sabemos o que elas têm passado nesse momento, mas sabemos que o Senhor é aquele que pode derramar a tua cura, o teu bálsamo e restaurar a vida dessas duas, para que elas possam testemunhar de que só o Senhor é Deus. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos e os desejos do coração dessas duas, que vão de encontro à tua palavra, Pai, que se cumpra sobre a vida delas. Nós os abençoamos e todos aqueles que nesse momento nos assistem em um leito de hospital, em casa, que estejam passando por um problema de enfermidade. Derrama a tua cura, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, traga a salvação da alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, Lúcia, pela mensagem. Muito obrigado mesmo. Não é? É um programa bate-papo, é um programa realmente descontraído, muito respeitoso, mas descontraído. Mas também, quando precisa orar, a gente ora, né? Estamos aí. Boa tarde. Hoje o fã-clube do pastor Davidson está todo aqui, então vamos lá. Boa tarde, gostaria de parabenizar o nosso pastor Davidson e a pastora D. Não posso esquecer da D. Pelo cuidado. Inclusive, eu pensava que era Denise, não é Denise. É D de
Adenildes. De Adenildes. Mas ela prefere D. D fica mais curtinho. Pelo cuidado com suas ovelhas, quem manda é a Ana Paula do Bruno. Ana Paula do Bruno. Legal. Ana Paula, corpo diaconal lá da igreja lá. Esse negócio é Ana Paula do Bruno, igual o Cássio da Silvia. O pessoal conhece o Cássio da Silvia. Quando não fala Silvio e Cássia, né? Tem muita gente que troca. Oi, Cássio, boa tarde. Né? Na medida do possível, estou ligado no bate-papo. A Patrícia Olavo, cara. Deus te abençoe. Patrícia Olavo, da Lagoinha Palmital. Isso mesmo. A Patrícia Olavo, ela trabalha numa loja lá na Cristiano Machado. Ô, Patrícia, obrigado. Gente, nós estávamos falando aqui sobre a questão do que aconteceu lá em Suzano. Será que poderia ter sido evitado aquilo? Faltou policiamento. Aí volta aquela discussão das condições das nossas escolas. A gente lembra do que aconteceu lá em Janaúba, né, quando aquele vigia bateu fogo nas crianças. Tem uma imagem da internet, eu vou pedir a produção para colocar na tela. Olha só essa imagem aí. Uma professora tentando defender as crianças. Aí aparece a primeira imagem, né, ela à frente das crianças. E a segunda imagem, ela com a arma na mão, uma professora realmente defendendo as crianças. É polêmica, né? É uma imagem da internet. Eu até falei com meus alunos do Carisma hoje que eu estou aqui também para levantar as polêmicas. Eu recebi umas fotos de amigos israelenses de escolas em Israel. Não sei se você recebeu. Não. Professoras em Israel com fuzis armadas, né, tomando conta das crianças. Porque a situação em Israel é muito delicada, né? Pode entrar um terrorista, coisas desse tipo. Você acha que as professoras deveriam estar armadas? É polêmico, né? Lógico que não, até porque talvez elas não tenham a habilidade necessária para a utilização das armas. Mas quando a gente vê aquela imagem ali, ela nos causa impacto, porque é a professora à frente das crianças com a arma em punho. Mas vamos colocar dentro de uma outra visão panorâmica. Suponhamos, lá em Suzano aconteceu de professores, eu ontem me emocionei com uma matéria que eu vi na televisão, de uma carta que uma aluna escreveu, agradecendo ao professor por tê-los defendido. O que esse professor fez? Ele os colocou dentro da sala, segurou a porta e depois mostrou a porta cheia de marca, de machadada e tudo mais e tal. E esse professor segurando, e essa menina vir querendo ajudá-lo, ele falou, não, fica aí. E no final ela fala assim, agradecendo ao herói. Olha que legal. E eu fiquei emocionado quando eu vi, e aí depois eles entrevistaram A merendeira? A cantineira? Isso, a cantineira lá, que ela também colocou o freezer e tal. E legal. Aquela imagem, ela nos choca porque é uma imagem pura dentro de um contexto que a gente não vê o agressor. Mas suponhamos que se um desses dois meninos que entraram na escola, eles adentrassem a sala de aula e entrassem em luta corporal com o professor e a arma caísse, e esse professor pegasse a arma e atirasse em um desses meninos, ele estaria defendendo os meninos. Eu não apoio essa questão da professora deliberadamente entrar dentro da sala de aula com uma arma. Mas há uma necessidade de defesa, sim. É a mesma coisa se estivermos caminhando, e o senhor permita que não, mas se acontecer uma questão de assaltantes vierem tentar nos agredir, a gente estiver com a nossa família, em uma briga corporal ali, foi inevitável, você vai defender. Êxodo 22, para quem quer dar uma estudadinha sobre isso, eu sugiro ler Êxodo 22, versículo 1 e 2, que fala sobre isso. Logo depois de Êxodo 20, quando aparece no decálogo dos 10 mandamentos, não matarás, Êxodo 22, 1 e 2 fala exatamente isso. Se uma pessoa entrar na sua residência e tal, e for morta, você é inculpável do sangue daquela pessoa. É interessante isso. Para uma análise completa, né? Entender. Não é o que está sendo feito e banalizar da forma que está, mas é aquela questão, literalmente, da legítima defesa. Até porque o Código Penal brasileiro, ele é pautado, ele é baseado na palavra de Deus. Ele é baseado na Bíblia. Então, não matarás, não cometerás adultério e tal. Então, é pautado nesse contexto, de acordo com o que eu aprendi. Talvez esteja cometendo uma gafe aqui, mas pelo que eu aprendi, pelo que eu estudei, porque o direito me chama muita atenção. Então, legítima defesa é outra história. Exatamente. O Davidson, a Kênia e a Yasmin estão mandando abraço.
Muita gente mandando abraço aqui. Me mudaram para Betim recentemente. Espero que estejam sendo tremendamente abençoadas lá. Deus abençoe a vida de vocês. Belarmino Xavier de Espinosa, Minas Gerais, mandando abraço pra gente. Obrigado, Belarmino. O Paulinho Palmital também mandando abraço, viu, Davidson? Pai do Matheus. Pai do Matheus. Marido da Renata. William Firmino, que é de Mimoso, Espírito Santo. Agora eu tenho que ler porque tá acabando o programa, já estão ficando dando os sinais aqui, o tempo está acabando. Oh, meu Deus. Ô, pastor Cássio, meu esposo, admiramos o seu programa, assistimos o seu programa todos os dias. É uma benção, somos de Formiga, Minas Gerais. Formiga, eu acho que a terra eu acho que a terra da nossa ex-editora-chefe é Graziella. Não é de Formiga? É. Que legal. Acabou o programa? Ô, Davis. A gente vai conversar para poder aumentar esse horário. Vamos o Davis vai pagar para mim um almoço aqui no restaurante mais caro aqui da região da Pampulha para a gente continuar conversando. Glória. Eita glória! Obrigado, Davidson. Foi um prazer, viu, querido? Sempre prazer estar com vocês. Deus abençoe. Obrigado, viu, querido, querida. Depois, amanhã, 12h15, temos mais bate-papo e eu espero você. Um beijão e até amanhã. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.